Graça e paz a todos e a todas. Mais uma aula do nosso CFC, o nosso Centro de Formação Cristão. Estamos na disciplina de Panorama do Novo Testamento e hoje nós estamos dando início à nossa quarta aula e queremos desafiar você nesse dia a pensar sobre a questão das cartas e as epístolas paulinas. Nós vamos fazer um pequeno passeio, muita coisa. São cartas muito profundas, mas como a disciplina é de panorama, a gente vai fazer um passeio, entender um pouco a mente de Paulo, como ele pensou as suas cartas e epístolas, a sua mensagem central, na certeza que você vai lê-las e vai promover as reflexões necessárias para a sua mudança de vida, para a sua mudança de postura diante do mundo e para também o seu crescimento espiritual. Estamos aí caminhando para as últimas aulas dessa disciplina, mas ainda temos um conteúdo bem interessante para você pensar junto comigo, tá bom? Então eu quero desafiá-los a estar junto nessa caminhada de crescimento cristão, de cada vez se tornar mais parecido com Jesus. E a primeira pergunta, eu gosto sempre de começar com uma pergunta, é: cartas ou epístolas? O apóstolo Paulo, afinal de contas, escreveu cartas ou epístolas? Porque de vez em quando a gente vê algumas pessoas pregando, e as pessoas dizem: abram sua Bíblia na carta aos Romanos, abra sua Bíblia na epístola aos Romanos. Afinal de contas, cartas ou epístola? Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu? Você sabe? Quantas epístolas ele escreveu? E quais são as demais cartas e epístolas que contém no Novo Testamento? A gente vai tentar não só responder essas perguntas, que são simples, mas que são importantes também dentro desse contexto, e também vamos trazer o conteúdo de cada uma dessas cartas e epístolas, tá? Então há uma discussão no meio teológico sobre a diferenciação entre cartas e epístolas. Isso é importante também, apesar de não ser nada que atrapalhe a nossa fé, mas apenas a nível de formação, de conhecimento. No entendimento comum, cartas são direcionadas, são endereçadas a pessoas, como Tito, como Timóteo, como Filemon. Então são pessoas que receberam essas cartas com orientações do apóstolo Paulo. E epístolas são endereçadas a comunidades, às igrejas. Então você percebe aí já no primeiro momento essa diferenciação. É só uma questão pedagógica, tá? Isso aí não vai interferir em absolutamente nada naquilo que você está compreendendo das escrituras sagradas como um todo, tá? Então, sendo assim, entende-se que Paulo escreveu quatro cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Filemon e Tito, e 9 epístolas, que são as epístolas gerais, E aí logo após vem outras epístolas também, algumas até sem o conhecimento verdadeiro daquele que foi o escritor, como a carta aos Hebreus, e também Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João, e também Judas, entendendo que 3ª João é uma carta endereçada para Gaio, não necessariamente uma epístola. Então é uma carta que foi endereçada para uma pessoa, tá? Gostaria de refletir nesse momento inicial, nessa frase que eu encontrei, fazendo as minhas pesquisas, que é do senador romano Públio Lentulus. Olha que frase extraordinária, que combina bem com a vida do apóstolo Paulo. Conheci o apóstolo Paulo em Roma, vi-o uma vez unicamente, mas foi o bastante para nunca esquecê-lo. E aí imediatamente eu remeto àquele texto de Paulo, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando somos imitadores de Cristo verdadeiramente, as pessoas olham para nós e veem em nós alguma coisa diferente. A vida da gente impacta a vida de outras pessoas. Então não só pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas, que muitas vezes nem condizem com o nosso dia a dia, mas para o nosso testemunho, pela nossa conduta diante do mundo, por aquilo que as pessoas olham e enxergam em nós. Então, da mesma forma que Públio foi impactado com a vida de Paulo, que também você possa impactar pessoas na sua vida durante essa semana após estudar esse panorama do Novo Testamento, tá? Então a ordem das cartas e das epístolas paulinas na Bíblia é dessa forma que você está vendo aí nessa imagem, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º Timóteo, 2º Timóteo, Tito e Filemon, São as cartas e as epístolas naquela ordem que você encontra nas Escrituras Sagradas, ok?
Então, aí eu fiz até uma brincadeira aí, né? Biblioteca do Apóstolo Paulo, por ordem cronológica. Aí já é no tempo que ele escreveu cada uma delas, né? Lógico que a gente não tem nenhum documento que confirme oficialmente, mas no entendimento geral, naquilo que foi encontrado enquanto pesquisa, enquanto conhecimento, está aí a data, né, que cada uma dessas cartas e epístolas foi escrita, e aí o entendimento que se tem é que a carta dos Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, outros acham que foi a primeira Tessalonicense. Há sempre uma disputa no meio teológico para entender essas coisas, mas assim também como na questão da carta e das epístolas, isso aí fica mais no campo teológico, das discussões teológicas, que não interferem no nosso crescimento e conhecimento enquanto homem e mulher de Deus, tá? Então, apesar de ser atribuída ao apóstolo Paulo, a Epístola dos Hebreus não tem seu escritor conhecido. Eu até brinquei com os meninos, dizendo assim, com os alunos no nosso CFC, até o pastor Demetrios resolveu explicar. E nós, durante as nossas aulas, eu trouxe a resposta dessa epístola aos Hebreus. Pesquise aí um pouco, quem sabe também você não vai encontrar quem é o escritor da epístola aos Hebreus, tá? É só estudar com clareza e a resposta está lá no capítulo 13, é só você fazer uma leitura no finalzinho da epístola que você vai encontrar quem é o escritor, tá? Lógico que não tem nada oficial, foi apenas um entendimento que eu tive a respeito dessa epístola. Se você quiser conversar comigo depois, você pode falar comigo, pode conversar comigo e a gente responde. E aí na próxima aula, na nossa última aula, eu vou trazer a resposta de quem é o escritor da Epístola aos Hebreus, na minha concepção. Fica aí só a curiosidade, tá? Vamos entender um pouquinho sobre as epístolas. A primeira dela é a Epístola aos Romanos. É a primeira carta de Paulo em ordem canônica, a ordem do cano, de formação das Escrituras Sagradas. Então foi escrita em sua terceira viagem missionária. Essa carta é enviada à igreja de Roma, antes mesmo de Paulo tê-la conhecido. Paulo não fundou a igreja de Roma, mas conhece muitos irmãos, tá? Porque Paulo, ele foi morto, foi condenado lá, mas ele não chegou necessariamente a conhecer a igreja de Roma, mas ele escreveu essa carta aos romanos para que os irmãos pudessem conhecer muito sobre essa questão da lei, essa questão da graça. É um tratado teológico extraordinário que cada um de nós precisa estudar com muito mais qualidade e também com muito mais paciência, fazendo exegese perfeita do texto, porque tem muitas questões fundamentais para o cristianismo. Romanos é a mais sistemática e completa apresentação do Evangelho do Novo Testamento. O tema da carta é a justiça de Deus. A justificação pela fé é a ênfase dessa temática. Fala o tempo todo dessa questão da justificação pela fé e não pela lei, né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então Paulo vai tratar todas essas questões de como nós somos justificados pela fé, tá? Paulo apresenta judeus e gentios como pecadores e carentes de salvação. Juntos formam o povo de Deus, que tinha uma ideia, né, de que o gentio não tinha acesso à salvação, mas Paulo mostra que a justificação é pela fé, e não por ser judeu ou por ser gentio, né? Então é Deus que nos escolheu amar, pela graça nós somos salvos, mas somos justificados por meio da fé. Então Paulo escreveu a Epístola aos Romanos quando estava em Corinto, a fim de preparar os santos romanos para uma visita que esperava fazer-lhes em breve, né? E que realmente não aconteceu, né? Pelo menos naquilo que a gente entende enquanto estudo teológico. Mostra também como Deus age com relação a Israel, enfatizando a soberania divina na história. Deus escolheu Israel como seu povo, né, para mostrar ao seu povo que ele era o grande Deus, o grande Senhor. Esse povo não recebeu, tanto que não recebeu o seu filho, ainda continua, né, nessa era messiânica, querendo esperar o retorno de Jesus, né? Eles têm uma percepção diferente sobre essa questão messiânica, mas Jesus escolheu esse povo, né? Elegeu esse povo para ser o seu povo, mas a partir da adoção de filhos através de Jesus Cristo, nós hoje somos também o seu povo, a sua geração, tá bom? Epístolas aos Coríntios, primeira e segunda Epístola aos Coríntios. Qual o conteúdo dela, pastor Demetrios? Ela foi escrita também em sua terceira viagem missionária. Éfeso e Corinto são cidades onde Paulo gasta a maior parte do seu ministério, até porque a igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática. Por isso que Paulo teve que passar um tempo maior. Muitas crises, muitas dificuldades teológicas, Paulo teve que fazer muitos ajustes, por isso que ele passa muito tempo nessas duas igrejas, tá? A cidade era uma referência comercial, com forte paganismo grego e imoralidade sexual predominante. Então é uma cidade portuária, muito rica, né?
e onde se tem muito dinheiro, muito desenvolvimento, aparecem também os problemas. E esses problemas não se distanciaram da igreja de Corinto, como também não se distancia da nossa igreja, né? Hoje a nossa igreja é muito pós-moderna, né? Entrou muita coisa, as pessoas tiveram acesso à pós-modernidade, e hoje a nossa igreja, infelizmente, está muito contaminada com as coisas do mundo, com aquilo que é terreno. Eu acredito que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria escrevendo muitas cartas para a nossa igreja, porque a igreja cristã hoje ela se perdeu, não só nas questões teológicas, mas nas questões de santidade, nas questões comportamentais, por ter sido influenciado pelo mundo e absorveu essa cultura secularizada e distante de Deus, tá? Então o objetivo de Paulo era corrigir os desvios da igreja. Haviam divisões internas, imoralidade, mau exemplo perante os de fora, né, comportamento indevido na ceia do Senhor, uso indevido dos dons no culto público, as pessoas falavam em línguas, né, o tempo todo que achavam bonito e queriam se aparecer, né, hoje também não é muito diferente, né, tem muitas igrejas aí que extrapolam essa questão do dom de línguas, né, como se fosse um dom maior do que os outros e como se fosse uma experiência maior com o Espírito Santo de Deus, e biblicamente falando a gente sabe que não é assim, mas da mesma forma que era na igreja de Corinto também é em algumas igrejas hoje, como se os dons espirituais, quando são manifestos publicamente, coloca você numa condição superior aos outros. Era assim na igreja de Corinto. Paulo vem para corrigir esses desvios doutrinários também, tá? E também para esclarecer algumas dúvidas sobre a ressurreição dos mortos que permeava dentro do contexto de igreja, tá? Era a igreja mais problemática do Novo Testamento. Então, creio que o apóstolo Paulo deixa escrito nela um dos textos mais belos do Novo Testamento, que é o capítulo que fala do amor, que está lá em 1 Coríntios 13. Olha que coisa interessante. Na igreja mais problemática, cheia de dificuldades, cheia de crise, né, Paulo coloca a carta que fala do amor, mostrando realmente o quanto ele tinha preocupação em que aquela igreja fosse transformada, né? Na segunda carta, Paulo resolve o problema dos falsos apóstolos, que questionava a autoridade dele. Paulo fala do seu amor e sinceridade pela igreja e mostra o seu cuidado pastoral. Paulo, em alguns momentos, foi questionado sobre a sua apostolicidade, né? Porque, no entendimento, o apóstolo era aqueles que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus. Mas Paulo entendia que ele era apóstolo também, porque ele viveu uma experiência com Cristo ressurreto no caminho de Damasco, quando ele teve aquela experiência, cai do cavalo, fica cego. Então ele entende que aquele contato com Deus também o colocou na condição de apóstolo, né? Daquele que é enviado para cumprir uma missão, e ele cumpriu muito bem a missão que lhe foi designada. Então a epístola aos Gálatas, né? Que para muitos é a primeira carta de Paulo, foi escrita logo após a sua primeira viagem missionária. Ele escreve carta para corrigir erros doutrinários. Tá? Então, assim, havia uma forte influência dos judaizantes, né? Porque tinha aquela ideia de que as pessoas primeiro tinham que ser judeus para depois serem cristãos, né? E Pedro era um deles. Ele achava que primeiro as pessoas tinham que se converter ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo. E Paulo repreende de forma muito tensa, muito forte, para que Pedro compreendesse que ele também foi aceito por Jesus da forma que ele era, e era assim com os gentios também, tá? Então os judaizantes queriam que eles fossem circuncidados e fossem justificados pela lei, mesmo Jesus tendo mostrado a ele que em Cristo, né, que em Jesus Cristo, que nele mesmo tudo tinha se cumprido. A partir dali iniciava o tempo da graça. Então havia uma forte influência ainda do judaísmo, e Jesus já havia ensinado tudo aos seus discípulos, e Paulo estava lembrando, né, o que verdadeiramente importava, que era a circuncisão de coração, e não aquele simbolismo todo que tinha dentro do judaísmo, tá? Paulo prega contra essa tendência, proclamando a justificação pela fé e pela graça por meio de Cristo. Inclusive Paulo repreende Pedro. Você pode ler aí no capítulo 2, versículo de 11 ao 14. Então a epístola aos Gálatas provavelmente foi escrita a muitas unidades da igreja espalhadas pela Galácia. Nessa carta, Paulo explicou qual era o propósito da lei mosaica e o valor de uma religião espiritual, e não apenas uma religião carregada de normas, de leis, de regras, né? E ele faz uma separação entre a lei cerimonial e a lei moral, mostrando que essa lei que agora está no coração do homem, né? que é vivenciada, experienciada a partir do novo nascimento na pessoa de Cristo Jesus. Nós temos também a epístola aos Efésios, e é de grande importância porque contém os ensinamentos de Paulo a respeito da igreja de Cristo,
É uma nova igreja para um novo povo, para um novo mundo. Essa é a ideia da Epístola aos Efésios, tá? Então ele ficou quase 3 anos em Éfeso para poder construir a igreja, constituir e também resolver alguns problemas. Então é considerado o ministério mais longo de Paulo. É a primeira carta escrita da prisão, né? Você vai ver que Paulo está preso nessa época, mas ele escreve uma carta extraordinária, né? Mesmo vivendo desse tempo de prisão. Isso é a prova que quando nós estamos aprisionados, quando nós estamos limitados por algumas questões, a nossa mente não está limitada. A gente pode construir alguma coisa, fazer alguma coisa de útil para que a vida das pessoas seja transformada. A prisão não limitou Paulo, muito pelo contrário. Ele continuou com a mesma paixão, com o mesmo amor pelas igrejas que ele era responsável. Elabora um estudo da obra de Deus em Cristo e revela aos gentios a grandiosidade da igreja de Cristo. Uma igreja universal, não só uma igreja dos judeus, mas uma igreja universal. Era o tempo da graça e os gentios precisavam saber, por isso que Paulo faz as suas viagens missionárias, né, evangelizando, pregando o Cristo ressurreto, né, para que todo mundo viesse a ter essa experiência com Cristo. E a igreja precisava entender isso também, né? Não só os gentios, mas a igreja que se considerava de Cristo precisava entender essa mensagem. Como tem um caráter geral, provavelmente ele deve ter circulado entre outras igrejas também, né? Não só nas igrejas de Éfeso, ou nas igrejas que eram consideradas da parte do povo de Deus, mas em outras igrejas também essa carta circulou, porque não foi uma carta só direcionada à igreja de Éfeso, mas era uma carta geral que atendia às necessidades das igrejas existentes. A salvação, a graça de Deus, a reconciliação, a igreja composta de judeus e gentios, né? A nova vida em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criação, olha que coisa linda. Então, Paulo fala muito dessa relação de estar em Cristo. E a vitória espiritual sobre os poderes espirituais da maldade são alguns temas trabalhados pelo apóstolo, né? Você vai ver isso aí no capítulo 5 e 6 dessa epístola, coisas extraordinárias que são trazidas, que a gente precisa conhecer, principalmente sobre batalha espiritual. A epístola aos Filipenses, né, outra carta escrita da prisão, né, foi escrita principalmente para expressar gratidão e afeto pelos santos de Filipos e para animá-los no desalento que sentiam pelo prolongado encarceramento de Paulo. Os irmãos estavam sofrendo, né? Estava triste, Paulo estava encarcerado, os irmãos viviam ali aquele desânimo, aquela tristeza, e é uma carta para motivar os irmãos, para estimular os irmãos a continuarem na luta, que eles não desistissem, porque Deus estava no controle de todas as coisas, né? Então essa igreja foi fundada por Paulo, por Silas e por Timóteo, homens de Deus que direcionaram essa igreja. Olha que coisa extraordinária. É uma carta convidando os irmãos à unidade, a carta da unidade. Pois os judaizantes e os libertinos ameaçavam essa comunidade, né? Coisa que acontece muito hoje. No capítulo 3 de Atos você vai ver isso com mais clareza. Então ele recomenda Timóteo e Epafrodito aos filipenses, para que eles possam continuar com uma liderança, possam ser orientados na palavra, né? E para que essa comunhão não seja destruída, né? Para que não haja um distanciamento entre os irmãos. Então, apesar de preso, Paulo faz dessa carta a epístola da alegria. Você vai ver que ele fala muito sobre a alegria. É chamada a epístola da alegria, né? Então você vai ver que esse tema aparece 16 vezes numa carta de apenas 4 capítulos. Então ele fala constantemente. Para quê? Para que a alegria brote no coração, renasça no coração. Então essa carta para nós também hoje é muito importante, porque o que a gente vê crente infeliz, né? O que é um paradoxo absurdo, né? Uma coisa até meio contraditória. Porque todos nós passamos aflições, lutas e nos entristecemos, isso é muito natural. Mas a gente precisa entender que a alegria em Cristo Jesus é que renova a nossa fé, é que nos faz fortalecidos para viver as dificuldades do mundo. Então o grande destaque dessa carta é o capítulo 2, onde ele fala da encarnação de Cristo como grande paradigma de humildade, né? Mostrando do quanto Cristo esvaziou de si mesmo, né? Que os gregos chamam de kenosis, né? Do total esvaziamento, mesmo sendo Deus, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, né? Para servir a cada um de nós. Ele abriu mão de si mesmo, abriu mão de ser Deus, não da natureza divina, para se relacionar conosco. Então, ensinando a cada um de nós o que é ser servo, e não apenas o que é ser Senhor. Então, hoje a gente está muito apegado ao ser Senhor, ao comandar, ao dar ordens, a querer ser o maior, né? Mas Paulo nos ensina que o próprio Cristo, ele se esvaziou de si mesmo para se relacionar conosco, para descer
até nós, para que pudesse sentir aquilo que a gente sente e nos ajudar no momento de dificuldade. Próxima epístola é aos Colossenses, é outra carta da prisão. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses em virtude de notícias recebidas de que os santos de Colossos estavam incorrendo em grave erro. Acreditavam que a perfeição era resultante apenas da observância de ordenanças exteriores e não pelo desenvolvimento do caráter semelhante ao de Cristo. Muito disso acontece hoje também. As pessoas começam a mudar as roupas, começam a mudar isso, começam a mudar aquilo, começam a ter certas práticas na igreja como se aquilo fosse um sinal de santidade e de relacionamento com Deus. E na verdade não é. Uma vida diferenciada parte de um relacionamento com Deus. Essa vida transformada vai ser percebida por todo mundo. Não por aquilo que você faz, não por os valores que você doa, não por aquilo que você faz enquanto prestação de serviço, mas por aquilo que você é. Então, muitas vezes as pessoas acham que o exterior, que o fazer para ser visto, é o que faz de mim e de você um homem e uma mulher de Deus. Mas é aquilo que acontece dentro do nosso coração e que muitas vezes as pessoas nem sabem, mas através do nosso testemunho são percebidas, tá? Então, havia uma heresia também, que era uma mistura de legalismo judaico e paganismo greco-romano e misticismo regional. São as misturas que acontecem muito hoje, que a gente chama de sincretismo religioso, que também está dentro de muitas das nossas igrejas evangélicas, Uma mistura de paganismo, uma mistura de sincretismo, uma mistura de catolicismo, uma mistura com uma série de coisas que não tem nada a ver com as escrituras sagradas e que Paulo já combatia naquela época. Eles se achavam, inclusive, superiores aos demais, achando-se no nível dos anjos, por terem um conhecimento iluminado. Nessa época começam a surgir também muitas falsas doutrinas, como o gnosticismo, como uma série de outras doutrinas filosóficas aí que começam a invadir a igreja. E hoje, filosoficamente falando, as nossas igrejas estão entupidas de filosofia, de falsas doutrinas sendo ensinadas, Poucas são as igrejas sérias, e eu louvo a Deus porque a nossa igreja se preocupa com o ensino verdadeiro das escrituras sagradas, mas muitas igrejas se perderam onde está essa mistura total. Então Paulo combate a heresia enfatizando a grandiosidade de Cristo. Ele apresenta um Cristo cósmico, divino. Nele habita a plenitude divina, é a imagem de Deus, sustentador de todas as coisas e cabeça da igreja. Então Cristo é o suficiente. Nós não precisamos de absolutamente mais nada para que a gente seja amado, desejado por Deus, ou seja um cristão diferenciado. Então não precisa trazer nada para dentro da igreja, porque não existe nenhuma novidade. O Evangelho é que é a boa notícia, A palavra de Deus é que é a verdade, ela não precisa de complemento nenhum, porque ela é completa em si mesma. 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu também durante a segunda viagem missionária. Sua obra em Tessalônica está descrita em Atos 17, você pode ler. Ele queria retornar a Tessalônica, mas não pôde. Enviou, portanto, Timóteo, aí aparece a figura de Timóteo, para confortar aqueles novos convertidos, e ao regressar, trazer notícias dele. Então, não só para orientar e trazer alegria para os irmãos que eram novos convertidos, mas também para trazer notícias sobre ele, de como ele estava, para que os irmãos também estivessem felizes. Então, a primeira epístola foi motivada pela gratidão que ele sentiu pelo retorno de Timóteo. Paulo escreveu para agradecer por questões sobre a volta de Cristo, E 1 Tessalonicenses é considerado uma carta de enfoque escatológico, porque ele fala muito sobre essa questão da segunda vida de Cristo, fala sobre santidade, para que os irmãos estejam compreendendo melhor essas questões escatológicas sobre quando o Cristo deveria voltar, para que os irmãos tivessem um pouco mais de paciência e não ficassem naquela expectativa de que Cristo iria voltar naquele momento. Que era realmente importante, era que Cristo renascesse nos seus corações, para que eles entrassem no céu, tivessem um relacionamento mais íntimo com Jesus, Então, como as pessoas estavam esperando a segunda vinda de Cristo para o tempo naquela época, muitos queriam nem trabalhar. Aí o apóstolo Paulo chega, bom, beleza, quem não quer trabalhar também não vai comer. Então, ele começa a resolver pequenos problemas que acontecem também nas igrejas de hoje, que precisam ser corrigidas, Então, Paulo escreve 2 Tessalonicenses, apontando a segunda vinda de Cristo para depois do aparecimento do anticristo, que é o que nós estamos esperando também, essa figura do anticristo aparecer. Quando a figura do anticristo aparecer, é um grande sinal para que a segunda vinda de Cristo aconteça. E Paulo trabalha isso nessa carta. As cartas a Timóteo, 1 e 2 Tito, Paulo escreveu essas cartas depois de ser libertado de seu primeiro encarceramento em Roma. O apóstolo viajou para Éfeso, onde deixou Timóteo com a incumbência de fazer cessar certas especulações
a respeito da doutrina, pretendendo retornar depois. Então, Timóteo é aquele jovem pastor, né, que vem para dar orientações depois de ter sido orientado por Paulo, né? Então, a primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu talvez da Macedônia, a fim de aconselhar a cumprir o seu dever, né? E principalmente orientando Timóteo a ter cuidado consigo mesmo, com aquilo que ele é, com a sua postura, com o seu comportamento, para depois se preocupar com o ensino, né? Tanto que ele diz, olha, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque você fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te seguem. Então é o cuidado com si que é importante, consigo mesmo é que é importante, tá? Então Paulo escreveu a epístola a Tito numa época em que estava livre do cativeiro e provavelmente visitou Creta, onde Tito servia. O tema principal da carta é a importância de se viver em retidão e a disciplina dentro da igreja. Então Paulo também trata essas questões de disciplina, como é que ela deve acontecer, quando deve acontecer, porque a disciplina também ela produz maturidade, produz transformação e ela é necessária, né? Não só para as pessoas da igreja, para os nossos filhos e todos aqueles que precisam de correção. Então Paulo escreveu sua segunda epístola a Timóteo na segunda vez em que esteve preso, pouco antes do seu martírio. Ela contém as últimas palavras de Paulo e revela a extraordinária coragem e confiança em quem enfrentou a morte. Então Paulo estava muito tranquilo. Então deixa Timóteo tranquilo mesmo, escreve essa carta para que os irmãos entendam que ele está preparado para o encontro com Jesus após a sua morte, que ele já sabia que ia acontecer. Então a carta a Filemon, né, que é a nossa última carta aí dentro desse contexto, Filemon era um dono de escravo que vivia na cidade de Colossos, né? Então a carta revela que um escravo de Filemon chamado Onésimo estava em contato com Paulo. Então Onésimo havia furtado seu senhor e fugiu. E Paulo havia evangelizado, então naturalmente ele havia se convertido. Então Paulo solicita a Filemon que ele receba de volta o seu servo, que ele havia tido a sua mudança acontecida a partir do encontro com Cristo. Então ele é o intermediário dessa relação senhor-escravo e ele usa uma base cristã para que Filemon receba de volta, tá? Então ele está disposto, inclusive, a assumir qualquer dívida de Onésimo para que tudo fique em paz. Então Paulo, ele era um conselheiro, ele era um apaziguador, ele era de resolver conflitos e se coloca, inclusive, nessa condição, tá? Em Filemon vemos o amor na prática. O amor muda e neutraliza os sentimentos rancorosos. Mesmo o sistema permitindo a ação do Senhor sobre o escravo, o amor de Cristo deveria estar acima de qualquer coisa. Então muitas vezes a gente coloca algumas coisas acima do amor de Cristo, mas a gente precisa entender que o amor é que é transformador, tá? Então aqui eu coloco, né, uma comparação entre como Jesus atuava e como a igreja atuava e fiquei pensando como é que Paulo agiria diante de tantas mudanças acontecidas e completamente distante daquilo que Paulo ensinou. Por exemplo, Jesus pregava a liberdade, né? Hoje a igreja prega um monte de regras que não tem nada a ver com o cristianismo. A raiva em Jesus era em nome de pessoas, Jesus brigava por amor às pessoas. Hoje as brigas dentro da igreja são em nome de princípios, em nome daquilo que cada um acredita. O modelo de Jesus era de baixo para cima, o menor era que era o maior, inclusive ele diz isso aos seus discípulos, mas hoje o maior é o que é mais importante. Então as pessoas hoje brigam por cargos, querem ser maiores na igreja, querem ser notadas e percebidas. Como é diferente a igreja hoje, né? Jesus era amoroso, a igreja de hoje é julgadora, né? No tempo de Jesus era o sacrifício, hoje as pessoas buscam conforto, inclusive procuram a igreja para enriquecer, para terem conforto, para terem bens, para receber a bênção. É muito diferente a igreja, né? A ideia de Jesus era abençoar a comunidade. Hoje a gente quer forçar as pessoas a se converterem, é muito diferente, né? Outra coisa também era a coletividade, hoje a individualidade, por conta do pós-modernismo, é cada um pensando em si próprio. As pessoas não estão preocupadas com o que os outros estão sentindo. Lógico que isso não é uma regra geral, mas na maioria das vezes, pensa-se muito em si mesmo, esquece muito a coletividade, tá? Uma outra coisa era a autenticidade de Jesus. Hoje as pessoas vivem muito sob o prisma das máscaras, se escondendo por trás da própria igreja, encontrando na igreja um refúgio para suas próprias mentiras, esquisitices e pecados. Então, em Jesus, o evangelho, o cristianismo é vivido também todos os dias. E a igreja hoje, ela vivencia o seu cristianismo aos domingos. Tá? Então, assim, é muito diferente. Então, fique imaginando como Paulo escreveria, né, uma carta para as igrejas de hoje, diante de tanto distanciamento da verdade dos evangelhos, tá bom? Então fica aí o desafio para você pensar
e modificar também o seu comportamento para que a igreja de hoje seja uma igreja diferente, a começar por mim também nas mudanças que precisam acontecer na minha vida, ok? Nossa próxima aula, as epístolas não paulinas, né? Que são aquelas outras que a gente deu. E na nossa última aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Apocalipse, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, aproveite bem essa aula, tá bom? E que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém.